Galera, direto recebo aqui nos comentários a mesma pergunta. Qual é o projetor mais potente com ótica selada na faixa aí de R$1.000? Pois é, já trago a resposta para vocês. Hoje vamos falar do Progaga PG610W, que inclusive é a mesma fabricante da Tundil. Então bora para aquela análise completíssima com vários testes que eu sempre faço aqui no canal. Detalhe, esse projetor já tem em estoque nacional, mas lá pro final do vídeo eu vou explicar certinho como você vai chegar nesse valor de R$1.000 utilizando todos os cupons. Eu vou deixar também o link e os cupons na descrição para vocês. Comentando rapidinho das configurações, porque eu vou mostrar tudo o que eu estou falando aqui na prática para vocês. Ele tem um Android 9 não homologado, 2 GB de memória RAM, 32 GB de armazenamento, a resolução dele é nativa Full HD 1080p, com suporte HDMI ARC e SEC, além de ter uma caixa de som de 10 watts. E o que mais chama atenção nele é o brilho. Na hora que eu liguei esse projetor, eu já fiquei assustado, porque eu fiz os testes e eu falei, cara, não pode ser, refiz os testes, deu 830 amplumes aí na faixa de R$1.000. Então, para quem quer utilizar em ambientes com um pouco mais de incidência de luz, esse projetor aqui sim é indicado. Comentando da estrutura e da estética do projetor, ele pesa 2,6 kg, ele tem a câmera para fazer autofoco, autoajuste Keystone, mas tudo que eu tô falando aqui, gente, eu vou mostrar na prática para vocês, como eu havia comentado. Tem um tecido aqui na parte da frente, é um projetor que eu acho bonito, só tem o botão de liga e desliga. Aqui na parte de cima dele fica retroiluminado na volta do botão, e ele tem 5 lentes de vidro, que ajuda bastante em relação ao foco. E nas entradas ele tem uma porta HDMI, que eu falei para vocês que tem o ARC e o SEC, mas ele não tem o suporte a 4K. Uma porta USB para fazer conexões como HD externo, pendrive, mouse, teclado. Ele também serve para alimentar dispositivos como Fire TV Stick e Chromecast. Uma porta P2 para você colocar uma caixa de som externa, mas ele tem o Bluetooth interno nele. Falando nisso, também tem o Wi-Fi, você não precisa colocar no RJ45, mas tem essa opção. Aqui do lado é o receptor de infravermelho, também tem um receptor de infravermelho aqui na parte da frente, então é bom esse projetor porque você pode mirar tanto na parte de trás como na parte da frente. E aqui é a entrada do cabo de alimentação. Na parte de baixo do projetor, removendo as 4 borrachinhas, você vai ter acesso à furação de 4 pontos para colocar um suporte. E ele já vem os parafusos, então vem junto lá com a caixa dele. E eu fiz um unboxing também dele completinho, se você quiser conferir, eu vou deixar aqui em cima para vocês. Aí vocês clicam e dão uma olhada no que vem de periférico nesse projetor. Vem a pecinha para angular, se você não precisa colocar nada embaixo dele, então você pode utilizar essa peça aqui é bem prática. Vem o filtro removível, tira ele em 5 meses, faz uma limpeza rápida no filtro lateral dele. Então é isso, vamos lá mostrar para vocês todos os testes que eu fiz no Progaga PG610W. Realizei a instalação dele aqui, deixa eu até mostrar a distância que ele está da tela. Deixa eu ver se vai mostrar aqui. Aí, ó. 2,60 m e ele está fazendo praticamente 90 polegadas. Mesmo Draw Ratio do TD98 Pro, então 100 polegadas você vai precisar de uns 2,80 m mais ou menos. Galera, 2 lâmpadas acesas e dá para assistir conteúdo com ele. Não é o indicado é apagar as luzes. E assim, com as luzes apagadas, ele fez o foco automaticamente, então dá para ver as letras tranquilo, tirar minha mão da frente, que muita gente reclama porque ele vai focar na mão e não foca no projetor. E eu vou entrar nas configurações aqui, porque o controle dele está aqui. Então tem a função direto para o controle, se deixar de cabeça para baixo, tem esse botão aqui. Vou entrar nas configurações, que eu quero mostrar uma coisa do enquadramento de tela dele. Projeção, autofoco, deixa eu botar aqui, ó. Quando eu vou mirar o projetor aqui, ó, bem aqui para o canto, para ver se ele vai fazer o enquadramento de tela. Já vai. Eu não sei se é o autofoco ou o enquadramento de tela, mas eu acho que ele vai fazer os dois. Mas é bom que vocês dão... Aí, vai fazer enquadramento de tela. E ele fez bem, tá? Dos testes que eu fiz. Olha só, conseguiu fazer direitinho. Então, o autofoco dele funciona. Às vezes, você vai precisar utilizar o foco dele eletronicamente por aqui, se você fizer muito ajuste de Keystone, deixar o projetor muito de lado e tentar alinhar a imagem dele. Volume no máximo para fazer o teste de som do projetor. Então, para esse ambiente aqui, você não vai precisar de caixa de som externa. Ele tem um som bom e não estoura na potência máxima. Infelizmente, aqui dentro do YouTube do sistema dele, não tem como mudar as frequências, somente pelo HDMI. Afastei ele para 4,30 m e ele está fazendo aí praticamente 160 polegadas. Deixa eu até pegar o controle dele aqui e mostrar que ele tem uma margem ainda. Deixa eu ver se eu estou apertando. Não, ao contrário. Ele tem uma margem ainda para você afastar um pouco mais. Tá? Então ele deve dar
no máximo aí umas 200 polegadas. E assim ele fica com essa polegada gigante com as duas lâmpadas acesas. Aproveitar que estamos aqui, vou até mostrar para vocês um comparativo rapidinho entre o TD98 Pro, que eu sei que vai ter essa pergunta. É o mesmo controle para ambos os projetores e ali as duas imagens. Questão a brilho, você nota que o TD98 tem um pouco, o TD98 Pro, tá? Tem um pouco mais de brilho que o Pro Gaga, mas a coisa que mais chama atenção é em questão ao contraste, né? O HDR, você vê muito mais as cores. Se eu voltar na tela inicial aqui, que aí não muda tanto, olha só, você nota que, beleza, tem um pouco mais de brilho no TD98, mas eles ficam bem parecidos. Throw ratio igualzinho, tá? Os dois estão na mesma distância e dos dois com a focagem automática. E dentro do YouTube, para comentar um pouco da qualidade da imagem, no mesmo vídeo que eu sempre coloco para vocês, ó, vídeo aqui, ó, em 1080p, deixa eu abrir essa imagem aqui, esses comentários, quer dizer, pra gente ver o foco, ele tá focando muito bem, principalmente pela sua faixa de preço, mas tem sim leve desfoque. Daqui a pouco eu mostro uma outra imagem com letras menores pra gente ter essa noção. Questão a ghosting, eu não reparo nas partes superiores, o que eu tô reparando um pouquinho de ghost na parte inferior central, que é aquele sombreado que você vai perceber em letras brancas em telas escuras. Falando da qualidade da imagem, primeiramente, a coisa que mais chama atenção é o brilho do projetor. O resto, eu até fiz uma configuração aqui, quer ver? Ó, imagem, tem aqui um modo padrão que já vem no projetor, mas eu vou mostrar todo o vídeo no modo padrão dele. Mas eu coloquei aqui, ó, no modo usuário. Eu não sei se vai dar para reparar aí, mas o preto fica menos acinzentado nesse modo aqui usuário. Você consegue notar um pouco mais de detalhe dessa forma. Ó, dá uma olhada aí, ó, precisa dar uma checada, acho que nessa imagem dá para ver melhor. Então, essa é a configuração que eu coloquei, mas eu vou voltar. Ó, acho que aqui dá para ver melhor, tá vendo? Aumentei um pouquinho do contraste, diminuiu um pouco o brilho também. Peraí, eu acho que eu deixei na configuração do usuário, né? Vou deixar na configuração padrão que eu sempre faço com todos os projetores para não ter nenhum problema. Se alguém quiser competir com outros projetores utilizando o mesmo vídeo aí, dá para ter uma noção boa. Aqui eu normalmente coloco essa imagem para ver um pouco mais de detalhe, mas sim, galera, a qualidade da imagem desse projetor, principalmente pelo seu brilho, tá chamando muita atenção. Se você fizer essa correção que eu mostrei para vocês, vocês vão ter uma qualidade de imagem ainda superior. Eu vou mostrar outras imagens só para vocês terem noção da qualidade de imagem do ProGaga PG610W. E utilizando o Fire TV Stick no HDMI, ó, clicando nos três tracinhos, você libera as configurações de áudio, que eu achei aqui, ó, o modo música dá um ganho a mais de grave, e aquela configuração lá do modo imagem, ó, usuário e o modo padrão, como dá uma diferença, não sei se, como falei para vocês, não sei se dá para reparar muito bem na gravação, mas vou entrar aqui no diagnósticos de áudio e vídeo, porque esse projetor, já vou adiantando vocês, ele é nativo em 1080p, 60 Hz, ele não tem um suporte ao 4K, nem o Dolby Audio. E dentro do sistema do projetor, vou até mostrar a parte de aplicativos do que dá para funcionar com esse projetor, né, com o sistema interno dele. Eu indico vocês, para extrair o máximo de qualidade, utilizar alguma coisa via HDMI, igual eu mostrei lá do Fire TV Stick, mas aqui vão rodar quase todos os aplicativos, todos aqui praticamente, o Netflix, o Disney, o Prime, tudo eu testei. Eu sempre comento com vocês que o HBO Max e o Crunchyroll eles rodam uma qualidade boa. O Netflix e o Prime Video já rodam numa qualidade um pouco inferior. Eu indico vocês a baixarem sempre por essa loja aqui, ó, App Store. E se não tiver nessa loja, vai lá e procura aqui na Google Play Store. O que vocês vão notar, eu vou até abrir o Chrome aqui, que não tem a opção no controle do modo mouse. Segurando nos três tracinhos por 5 segundos, ele ativa ali o modo mouse. Porém, tem alguns aplicativos que ele vai funcionar no modo mouse como deixa eu desativar, ó, segurou de novo 5 segundos, você desativa. O Prime Video ele funciona no modo mouse, mas quando você abre o aplicativo, ele já ativa automaticamente o modo mouse. E eu vou até abrir o Netflix para mostrar para vocês. O Netflix funciona naquele modo mouse, mas tem aquela adaptação que eu gosto bastante, porque você não precisa ficar com a setinha para clicar no conteúdo. Então você consegue navegar tranquilamente com os botões aqui do controle. E até eu mostro um pouco da qualidade da imagem para vocês. Dá para assistir tranquilamente, né? Mas como eu disse para vocês, para extrair o máximo, utilize alguma coisa via HDMI.
de outras coisas que tem aqui nos aplicativos. Deixa eu voltar, que eu apertei o botão da casa, ele volta para cá. Outros aplicativos que tem interessante, que estão o iOS Cache, então você vai conseguir fazer espelhamento tanto iOS quanto aqui ó, pelo Miracache Android. Você transforma o projetor também numa caixa de som Bluetooth, ele apaga a imagem, você faz o pareamento e ele vai transmitir o áudio do seu celular diretamente no projetor. VLC para você colocar arquivos internamente nele. Nas configurações, para o vídeo não estender muito, eu vou falar das partes mais importantes. Ó, a rede, que é o Wi-Fi, ele vai conectar tanto no 2.4 como no 5.0 GHz e tem essa opção aqui ó, de ponto de acesso, que ele meio que vai fazer aquele roteamento de repetir o sinal que ele está recebendo. Bluetooth, ele vai conectar em vários dispositivos, teclado, mouse, caixa de som também. Em projeção, ele tem a função de ligar o autofoco logo quando você liga o projetor. A tradução não está muito boa, mas tem aqui autofoco quando você movimentar o projetor. E eu vou até ligar também o autofoco, estou desfocando eletronicamente e vou ligar o autofoco, que eu acho, se eu não me engano, não fiz ajuste fino no projetor para deixar o foco dele. Pelo visto ele está conseguindo focar, ele foca bem sim com o autofoco. Tem um foco manual, escala, eu só não aconselho vocês diminuírem muito aqui, porque você vai perdendo sim um pouco da qualidade de imagem, acaba comprimindo os pixels, aumenta o input lag. O ideal, gente, é sempre você aproximar o projetor. Mas se usar 10%, 20%, isso aqui não vai atrapalhar tanto na qualidade de imagem. Deixa eu voltar aqui para 100%. Colocar ele de cabeça para baixo também existe essa função. Nas outras configurações, o idioma já está em português. O horário você coloca GMT-3 para ficar certinho. Pelo menos no Sudeste, né? Brasil tem 4 fusos horários diferentes. Aí fica difícil. A atualização do sistema eu fiz no modo local. Eu vou explicar para vocês como que faz essa atualização na descrição, junto com o link para atualizar. Se você não quer atualizar, não tem problema, não senti muita diferença, tá? Em outros ajustes, tem o HDMI ARC, HDMI SEC, tem a função de você colocar diretamente quando você ligar o projetor, vai para o HDMI, tem o Sleeper, se você for dormir, consegue colocar aqui um Sleeper e o descanso de tela. Sobre a máquina, então, ele tem aqui ó, 2 GB de memória RAM e 32 GB de armazenamento. E para quem está pensando em jogar com o projetor, como eu sempre faço aqui, coloquei ele do lado do monitor de 1 GMS, espelhando via Windows. O input lag medido ficou em torno de 50 ms, que é um resultado muito bom para jogos offline. Não há nenhuma configuração especial para alcançar esse valor, só lembre-se de não colocar muito ajuste de keystone. Na real, o ideal é colocar nenhum ajuste de keystone na hora de jogar, porque isso aumenta sim o input lag. E com a câmera térmica, para ter noção da dissipação de calor do PG610W, eu vou colocar o consumo dele também na tela para vocês. Ele está ligado mais ou menos aí 2 horas seguidas, ficou estável, mantendo aí a máxima de 47 graus, que é um ótimo valor. E antes de passar meu veredito final, não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar, se tiver a opção de dar hype, ajuda demais. E eu tenho que explicar para vocês como que chega nesse valor. Eu vou deixar o link na descrição, mas dependendo do dispositivo que você estiver utilizando, principalmente celulares Android, na hora que você clicar, você vai ser direcionado ao site do AliExpress. Dependendo da situação, você não vai conseguir colocar os cupons e vai mostrar que não tem um frete nacional. Aconteceu isso também com o TD98 Pro. Então o que você pode fazer? Adicionar o carrinho e abrir o aplicativo do AliExpress e colocar os 2 cupons, tá? Para chegar nesse valor. 2 cupons mais as moedas, você vai chegar mais ou menos no valor que eu tô falando aí. E não esqueça, tá? Tem o cashback do AliExpress para você receber o cashback dele. Antes de comprar o projetor, entra no time do AliExpress, que eu acho que vai dar até 10% de cashback nas suas próximas compras. E agora sim, falando dos pontos positivos, levando em consideração o preço desse projetor, não tem lógica, né? O brilho é a coisa que vai mais chamar a atenção. 830 ancilumens, eu desconheço aí um projetor que tem tanto brilho nessa faixa de preço. Outra coisa muito boa, ótica selada, conforme o fabricante. Tem um throw ratio baixo, então ele vai te entregar aí 100 polegadas a 2,80 metros. Eu gostei que ele tem 2 GB de memória RAM e 32 GB de armazenamento. O som dele é de 10 watts, mas é um som bom, temperatura bem estável. E eu achei que ele ia ter uma temperatura um pouco mais elevada por conta do LED dele, né? Por conta do Ancilumens. Mas eu acredito que esse Ancilumens foi ajudado muito por conta das lentes de vidro, que melhorou o foco, além do brilho. O input lag dele também é bom pela faixa de preço, 50 ms, dá para jogar tranquilamente. E agora falando alguns pontos que eu preciso comentar com vocês, sendo bem chato mesmo. Em questão ao HDMI, para mim poderia ter 2 HDMI. Eu sei que tem como utilizar um switch para colocar, né, o videogame ou um Fire TV Stick, porque eu aconselho você utilizar sim algum dispositivo no HDMI para extrair o máximo do projetor. Mas vocês olharam aí que dentro do sistema dele dá sim para utilizar os aplicativos de streaming. Eu não vou falar do controle Bluetooth, que eu acho que nesse valor não tem a necessidade de ter o controle Bluetooth. Porém, uma coisa que ia melhorar bastante é se tivesse a configuração para você mudar
né, o brilho, o contraste dentro do sistema Android. Só funciona pelo sistema HDMI. E essa versão que eu mostrei para vocês está atualizada. Eu vou deixar o link para vocês do arquivo para realizar a instalação. Eu não acho que tem tanta necessidade de realizar isso, mas eu vou deixar todo o passo a passo. Se alguém tiver muita dúvida, eu posso até fazer um shorts, um vídeo fazendo. É bem simples fazer a instalação, só colocar lá, fazer o download, colocar no pendrive, fora da pasta e colocar aqui no USB, colocou energia, ligou o projetor, ele automaticamente vai realizar a instalação. E com certeza, indico esse projetor, o brilho dele é muito absurdo e com certeza ele vai entrar no comparativo do TD98W junto com o TD98 Pro. Eu vou colocar os três juntos só para vocês terem uma noção, né, da diferença dos três projetores. E lembre-se, lá naquele vídeo vai ter uma surpresinha para vocês, mas eu vou soltar esse vídeo só mês que vem. E se você tiver alguma dúvida sobre o projetor, deixe nos comentários. O vídeo vai ficando por aqui. Valeu, abraço, tamo junto.